Agora no Giro, dicas para o seu dia a dia. Giro na TV hoje vai falar sobre a gripe e seus sintomas e qual a diferença entre a gripe e a influenza. E tem muitas dicas interessantes sobre essa doença que insiste em tirar vidas, a Covid e todas as vacinas contra ela. Existe uma melhor que a outra? Por que fizeram uma vacina tão rápido para combater o coronavírus e até hoje não fizeram para a AIDS? Tire todas as suas dúvidas hoje, aqui no Giro na TV. Wuhan, China, dezembro de 2019. Estranhos casos de pneumonia grave começaram a ser detectados em hospitais. Pouco mais de um mês depois, foi identificado o agente causador, o SARS-CoV-2, um novo coronavírus, o que disparou um alerta máximo nas autoridades chinesas. Eles sabiam que esse vírus tinha um potencial absurdo de se tornar uma pandemia. Afinal, já tinham vivido o surto de SARS em 2003, também causado por um coronavírus. Imediatamente, o sistema de vigilância chinês começou a rastrear de onde as pessoas infectadas poderiam ter pegado o vírus, e um mercado de animais no coração de Wuhan foi apontado como foco, porque muitos pacientes tinham passado por lá. Mas e se eu te dissesse que o mercado pode não ter sido a origem do coronavírus e que possivelmente o vírus pode ter surgido meses antes em fazendas de criação de animais silvestres para venda e caça? Será que o vírus escapou de um laboratório? Será que ele veio mesmo de um morcego? Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te contar o que se sabe sobre a origem do coronavírus e os mistérios que ainda permanecem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para me acompanhar nessa missão de divulgar a ciência de forma clara e imparcial para a população. E caso você queira mais conteúdo, eu te convido a entrar no nosso canal do Telegram, que tem material que às vezes não vem aqui para o YouTube. Fechado? Então, bora pro vídeo. Já tem algum tempo que cientistas bateram um martelo que o coronavírus causador da Covid-19 veio de um morcego. Mas falar simplesmente que ele veio de um morcego, na verdade, não é tão correto assim. Isso porque o coronavírus que circula em humanos é bem diferente do que foi encontrado nos morcegos. Eles compartilham em torno de 96% do genoma. Isso significa que se um desses morcegos infectados espirrar na sua cara, e isso seria bem estranho, né? Você provavelmente não ficaria doente, porque o vírus identificado até agora neles não tem uma proteína spike boa o suficiente para infectar as células humanas, apesar de que ele até entra, mas a sua resposta imune daria conta rapidinho dessa infecção. E aqui ficam duas possibilidades. Ou o morcego que transmitiu o vírus diretamente para um ser humano ainda não foi identificado, ou pode ser que o coronavírus tenha saltado de um morcego para um animal intermediário que ainda não é conhecido, antes de chegar até nós. Nesse hospedeiro misterioso, o coronavírus teria desenvolvido mutações na proteína spike e se multiplicado, adquirindo a capacidade de infectar células humanas. Esses saltos zoonóticos, como são chamados os saltos de micro-organismos de animais para humanos, foram a origem de várias pandemias da história, gente, como a gripe espanhola, que saltou de uma ave para um porco e depois para o ser humano, e também o HIV, que circulou por séculos em macacos até saltar de um chimpanzé para o ser humano. E existem grandes chances disso continuar acontecendo década após década. Enfim, apesar de ser muito provável que a Covid tenha de fato feito esse caminho de um morcego para um animal e depois para o ser humano, é muito importante que a humanidade saiba como isso aconteceu, para estabelecer protocolos de segurança para que isso não aconteça de novo. É por isso, pessoal, que a OMS disparou uma missão que deve demorar meses para identificar a origem do coronavírus. E em 30 de março, eles publicaram um relatório de 120 páginas que, para quem gosta de investigação criminal, é como ter acesso às provas de um crime. Ele é tão detalhado que é como se você estivesse lá, na China, para ver a sequência de eventos que culminaram na infecção de um ser humano. Eu vou te apresentar aqui o que eles descobriram até agora, então só porque eu li esse relatório, eu já acho que esse vídeo merece um like pelo esforço, não é mesmo? Vamos para a primeira pergunta. Será que o vírus estava circulando em Wuhan antes de dezembro de 2019? Para rastrear a origem do vírus, é crucial determinar quando que os primeiros casos aconteceram. E o primeiro caso rastreado no mundo aconteceu em 8 de dezembro de 2019. Coitado desse cara, mano. Foi um funcionário de escritório em Wuhan que não saiu da cidade e nem foi naquele mercado de Huanan, aquele mercado de animais que foi considerado o foco original da Covid no ano passado. Com essas informações que a OMS coletou, já foi possível definir, por exemplo, que o vírus já estava em Wuhan quando esse paciente se infectou. Mas onde?
Eles tentaram rastrear os contatos dos primeiros pacientes, buscaram fichas de hospitais para tentar identificar qualquer pessoa que tenha entrado com sintomas de Covid no país, mas nada. Simplesmente não houve aumento de casos aparente que pudesse ser identificado. O vírus estava circulando de forma silenciosa até que, em dezembro de 2019, causou um surto em Wuhan. Como os cientistas não identificaram o primeiro caso, o próximo passo da investigação é tentar identificar o vírus em amostras de bancos de sangue por toda a China para ver se alguém, antes de dezembro, já tinha anticorpos para o vírus. Galera, se eles descobrirem anticorpos nessas amostras coletadas antes de dezembro, vai mudar toda a investigação, porque você vai atrás da pessoa e tenta rastrear toda a história que pode ter levado aquela pessoa a se infectar. Antes de dezembro, quando ninguém conhecia o coronavírus, é muito possível que o primeiro infectado tenha tido lá uma gripe e nem percebeu que estava transmitindo para outras pessoas o pior vírus do século. Como não havia evidências que o vírus estava circulando com força antes de dezembro e no início de dezembro você tem uma explosão de casos, é muito provável que um evento super espalhador tenha causado o surto. E é aí que entra o mercado de Huanan. Talvez ele não tenha sido a fonte do primeiro caso, mas sim o local de aglomeração que fez a Covid explodir para o mundo. Mas como a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, os cientistas se voltaram para as possíveis fontes de contaminação. Será que foi um animal vivo infectado nesse mercado que transmitiu para alguém? Será que foi a carne congelada de um animal morto? Ou será que alguém se infectou fora de Wuhan e foi passear infectado no mercado? Com isso, nós vamos para a segunda pergunta. O coronavírus circulava em animais fora de Wuhan? Os cientistas da OMS procuraram quais eram os hospedeiros para o coronavírus humano, tentando encontrar algum vírus muito parecido com o nosso circulando em animais na natureza. Mas esse feito ainda não foi alcançado. Encontraram lá, como eu falei antes, um coronavírus semelhante em morcegos chineses e um coronavírus de pangolins. Mas análises genéticas mostraram que o vírus desses animais teriam que evoluir por anos até chegar em um coronavírus parecido com o SARS-CoV-2, reforçando a ideia de que um hospedeiro intermediário não conhecido ainda está solto por aí. Uma teoria é de que existem morcegos na Tailândia e no Camboja que possuem um vírus ainda mais parecido com o humano que ainda não foi identificado. As amostras de morcegos das cavernas desses países são muito escassas e uma nova equipe da OMS deve ir até lá para tentar identificar de fato se algum morcego está carregando o coronavírus que pode infectar seres humanos. Um possível animal que pode ter originado o surto na China são os visons. Lembra deles? Se você não está lembrando, provavelmente é porque você esqueceu da notícia que a Dinamarca e a Holanda sacrificaram mais de 10 milhões de visons porque foi identificado que eles podiam se infectar com os coronavírus humanos e ainda transmitir entre eles, sendo um reservatório perfeito para o surgimento de novas variantes. Mas a OMS testou 91 visons na China durante o surto inicial e nenhum deles tinha anticorpos contra o coronavírus humano, o que não descarta eles como possível fonte inicial, mas também abre portas para a gente pensar em outras espécies. Principalmente quando eu te contar que existem vários cientistas clamando para a OMS aumentar a quantidade de testes em animais, uma vez que na China é comum existirem fazendas de animais silvestres que são criados para a venda da pele, para consumo de carne ou até para caça, e que a lista de animais que o coronavírus humano infecta só aumenta a cada dia que passa, e que essas fazendas estão localizadas exatamente em locais que circulam morcegos e pangolins que carregam os coronavírus que são mais parecidos com os coronavírus humanos. Tudo culminando para um cenário de possível salto de um animal para o ser humano. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que existe sim uma boa possibilidade da pandemia ter se iniciado a partir de um desses animais, seja um vison, uma marmota, um rato de bambu que são criados lá na China em fazendas, e um desses animais tenha sido levado ao mercado com o vírus e iniciado o surto. Uma evidência que vai contra essa teoria é que as amostras genéticas de pacientes infectados lá nos primeiros dias em Wuhan já mostravam que não era um único coronavírus que circulou, mas sim várias variantes, sugerindo que o surto pode ter se iniciado em um local próximo de Wuhan, circulado de forma silenciosa por alguns meses ao ponto de gerar novas variantes, e então ter entrado na cidade o vírus através de várias pessoas infectadas ao mesmo tempo, sendo que uma dessas pessoas foi no mercado e infectou um monte. Nós simplesmente não sabemos. Uma outra possibilidade remota é que o vírus já estivesse circulando em pessoas fora da China, tanto que foram detectadas amostras de material genético do coronavírus em esgoto, na França, Itália e até no Brasil, meses antes do surto na China.
Nós também não sabemos se essas amostras são de fato de coronavírus, porque são fragmentos de material genético que podem ser de vírus muito parecidos e por isso um resultado falso positivo. Mas vai saber, né? E vamos para a última pergunta que fica. E se o vírus tiver escapado de um laboratório? Aqui, pessoal, é preciso ter muito cuidado para não cair no campo da conspiração. Essa é uma possibilidade muito remota que, como eu falei para vocês que eu sou imparcial, eu não posso deixar de comentar. Ela existe, a OMS está investigando, mas ela é muito remota. E por favor, entenda uma coisa, o vírus escapar de um laboratório é muito diferente do vírus ter sido criado em laboratório propositalmente, coisa que já foi provado que não aconteceu. Se o coronavírus tivesse sido criado em laboratório, ele teria mutações que permitiriam a sua ligação perfeita nas células humanas, coisa que ele não tem e até já publicaram um artigo provando que esse vírus não foi então criado em laboratório. Mas ele pode ter escapado. Por incrível que pareça, vírus escapando de laboratórios no mundo não é algo tão incomum assim. O vírus da SARS de 2003 causou alguns casos depois de infectar funcionários de laboratório que estavam trabalhando com ele. Em 1977, um vírus H1N1 reapareceu em pacientes sem mutações em relação ao vírus que circulou 20 anos antes, o que comprovou que foi um escape de um laboratório. Mas nenhum desses casos explica o que pode ter acontecido com o coronavírus. Em ambos os casos que eu falei, os cientistas já estavam trabalhando com o vírus que infectava humanos e por algum acidente, falhas graves de biossegurança, eles se infectaram com eles. No caso do coronavírus, ninguém nunca tinha visto esse vírus em laboratório antes e as amostras que os pesquisadores chineses trabalhavam nos laboratórios de Wuhan eram de coronavírus de morcego. Esse vírus teria que ter passado por anos de evolução dentro de um laboratório, fora do radar dos pesquisadores, até infectar um funcionário, sendo que os vírus que esse pessoal trabalhava eram muito mais parecidos com os de morcego do que o de coronavírus humano. Por isso, apesar da OMS considerar essa hipótese, ela é quase impossível de ser verdade. É muito mais fácil e plausível o vírus ter saltado de um animal para o ser humano na natureza e então essa pessoa foi até Wuhan infectada, ou mesmo esse animal infectado foi vendido lá no mercado de Wuhan, iniciando o surto. De qualquer forma, as investigações continuam. Quer saber por que a gente não tem uma vacina da AIDS até hoje? Então clica nesse vídeo aqui, ou então assiste esse vídeo relacionado. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! O vírus da imunodeficiência humana, conhecido pela sigla HIV, é o responsável por uma das maiores pandemias da história e que ainda está acontecendo, a pandemia de AIDS. 33 milhões de pessoas já morreram no mundo por consequência da AIDS. Diferente da Covid, que nós já temos várias vacinas disponíveis, nós ainda não temos nenhuma vacina contra a AIDS. Mas se ela atinge tantas pessoas, por que será que mais de 30 anos depois do vírus ter sido identificado, a gente ainda não tem uma vacina? Como que é possível a gente ter uma vacina para Covid e ainda não ter uma vacina para outras doenças como a AIDS? Eu sou Lucas Anandrés, biomédico, e hoje eu vou te explicar por que não existe vacina para AIDS até hoje e como essa realidade pode mudar graças ao coronavírus. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter uma visão diferente dessa doença. Vamos começar pelo básico. O vírus HIV, causador da AIDS, pode ser transmitido de 4 formas diferentes. Através da relação sexual desprotegida, que é a principal forma de transmissão, pelo compartilhamento ou acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, através da transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho, durante o parto ou a amamentação. Lá no começo da década de 80, nos primeiros anos da epidemia de AIDS, o HIV era uma sentença de morte certa. Essa morte acontecia geralmente poucos anos depois do diagnóstico. Hoje, graças ao avanço da ciência, existem tratamentos para que as pessoas diagnosticadas com HIV fiquem com a carga viral indetectável, impedindo assim a transmissão do vírus e garantindo um aumento da expectativa de vida e uma melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Mas por mais que a infecção ainda esteja sob controle, o vírus ainda fica no corpo, mesmo que indetectável. O ideal seria ter uma vacina para evitar que as pessoas se infectem e desenvolvam a doença. Desde a identificação do vírus na década de 80, os cientistas tentam desenvolver uma vacina contra o HIV. Mas até hoje, nenhuma delas foi eficaz o suficiente a ponto de ser distribuída para a população. A história do desenvolvimento de vacinas contra o HIV é marcada por várias decepções, porque a cada avanço aparente, vários desafios e obstáculos vão ser encontrados. Do ponto de vista científico, isso é bom, porque a gente conhece cada vez mais esse vírus tão peculiar. Mas, por outro lado, faz com que o processo de desenvolvimento da vacina seja muito complicado. Existem uma série de razões biológicas, técnicas e financeiras para a gente não ter uma vacina contra o HIV ainda.
Você tem ideia de quais são essas razões? Deixa aí nos comentários e no final do vídeo a gente vê se você acertou. Vamos para elas. Número 1. A característica do vírus de infectar as células de defesa. Quando o vírus HIV entra no corpo, ele infecta justamente as células de defesa do organismo, mais especificamente as células T CD4. Essas células são essenciais para iniciar e coordenar toda a resposta imune do organismo contra uma bactéria, um vírus ou qualquer outro invasor. Isso significa que o HIV infecta justamente aquelas células que deveriam ajudar a combatê-lo. Você tem ideia do quão trágico isso pode ser? Essas células T infectadas acabam morrendo, comprometendo a capacidade do organismo de se defender contra qualquer coisa. É por isso que pessoas com HIV estão suscetíveis a várias infecções que seriam normalmente controladas se não fosse o vírus. E essa característica do vírus deixa o desenvolvimento de vacinas muito mais complexo, porque uma vez que o HIV infecta as próprias células de defesa, estimular a imunidade do corpo se torna insuficiente para impedir a infecção e a doença. Número 2. A velocidade com que o vírus sofre mutações. Quando os vírus se multiplicam dentro das células, eles fazem cópias do seu material genético para a produção de novos vírus. Nesse processo, às vezes algumas coisas são copiadas de forma errada, e esses erros são o que a gente chama de mutação. Só que alguns vírus sofrem mais mutações que outros. No caso do HIV, ele sofre muitas mutações a cada cópia, o que acaba produzindo uma variabilidade imensa de vírus. Só para vocês terem ideia, enquanto o coronavírus acumula de 2 a 3 mutações por mês, para o HIV esse número é no mínimo 4 vezes maior. Considerando um contexto de desenvolvimento de vacinas, essa alta taxa de mutação é um grande problema, porque a imunidade induzida pela vacina tem como alvo tradicional uma forma específica do HIV. Se as proteínas desse vírus mudarem muito, corre o risco do sistema imune não conseguir mais reconhecer o vírus, e aí a vacina pode não funcionar mais. O desenvolvimento de uma única vacina capaz de controlar todos os inúmeros subtipos do HIV é um grande desafio. Inclusive, essa é uma grande preocupação das vacinas contra o coronavírus. Apesar da taxa de mutação dele ser baixa, comparada ao do HIV, por exemplo, como ele está circulando muito, há um risco grande de surgir uma variante que escape da imunidade induzida pela vacina. Mas isso é tema para um outro vídeo, não é mesmo? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários a hashtag Fala sobre Variantes. Número 3. A característica do vírus de se esconder dentro das células. Uma outra característica do vírus HIV é que ele pode ficar escondido dentro das células T por meses ou até anos, sem causar nenhum dano ou sintoma e também sem ser detectado. E a qualquer momento ele pode reagir e desencadear uma infecção. Perceberam como que a evolução foi generosa com esse vírus? Como ele fica escondido, uma resposta imune adquirida pela vacina pode não conseguir encontrar o vírus para destruir ele e impedir o desencadeamento da doença. Além disso, essa característica do HIV traz outra consequência para as vacinas, porque acaba prolongando a duração dos testes clínicos. Pensa aqui comigo, se entre o vírus entrar no corpo e a pessoa ficar doente, pode levar meses ou anos, para saber se a vacina foi eficaz em prevenir a doença, também vai demorar. Por isso, é muito mais rápido testar vacinas contra doenças respiratórias que se manifestam dentro de alguns dias depois do contágio, como é o caso da Covid. Já no caso do HIV, demora muito. Considerando essa característica do HIV de se esconder, o que muitas pesquisas recentes estão tentando fazer é usar algumas substâncias específicas para expulsar o vírus do esconderijo oculto dele dentro das células e daí sim usar uma outra estratégia terapêutica como as vacinas para inativar esse vírus. E tomara que a gente tenha avanços nisso, não é mesmo? Número 4. A falta de imunidade natural contra o HIV. As vacinas, de modo geral, agem reproduzindo a resposta imune natural contra determinado vírus, mas de uma forma muito mais coordenada e eficiente. Ao contrário de doenças como o sarampo, a gripe, a Covid, em que o organismo pode se recuperar da doença, ninguém se recupera naturalmente da infecção por HIV. Como o organismo humano não consegue eliminar o HIV do corpo, a gente não sabe completamente quais que são as características de uma resposta imune eficiente e protetora contra esse vírus, o que também complica muito o desenvolvimento de uma vacina. Afinal, é extremamente complexo induzir o organismo a fazer algo que nem mesmo uma infecção natural consegue fazer, que é uma resposta imune adequada que vai conseguir de fato eliminar o vírus. Algumas poucas pessoas conseguem controlar a infecção e evitar que ela progrida, mesmo que o vírus continue no organismo. E a pesquisa sobre essas pessoas está abrindo muitos caminhos possíveis para o desenvolvimento de vacinas mais eficazes.
Bom, gente, essas 4 características biológicas muito peculiares do vírus e da infecção por HIV faz com que o desenvolvimento de vacinas contra ele seja extremamente desafiador e complicado. Não é incrível como que um vírus pode ser tão esperto e escapar de vários mecanismos de defesa? A evolução é muito linda. Se você gostou de saber dessas características do vírus HIV, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Mas além dessas características do próprio vírus, tem alguns outros motivos técnicos que justificam a gente ainda não ter uma vacina eficaz contra o HIV. Número 5. As tecnologias vacinais existentes até hoje. Depois de muitos estudos e uma história marcada por erros e acertos, hoje a gente já sabe que abordagens típicas das vacinas, que são vacinas com vírus inativados ou atenuados, não funcionam bem contra o HIV. Nas vacinas de vírus inativados, os vírus estão mortos. E foi visto que o vírus do HIV morto não estimula uma resposta imune satisfatória nas pessoas, não induz, então, uma resposta protetora. Por outro lado, nas vacinas de vírus atenuados, o vírus está bem enfraquecido, mas ainda assim consegue se multiplicar nas células, o que pode ser muito perigoso de acontecer, considerando um vírus tão diferente e inteligente como o HIV. Como a gente viu, ele é um vírus extremamente complexo, então tecnologias de vacinas mais modernas sempre foram necessárias contra ele. A biologia molecular e a engenharia genética tiveram que evoluir primeiro, para depois a gente conseguir pensar em vacinas mais poderosas, como essas que a gente está vendo sendo testadas hoje. E com certeza, a gente já ter vacinas extremamente eficazes contra coronavírus, feitos a partir de tecnologias de RNA mensageiro e vetores virais, vai ajudar no desenvolvimento de vacinas mais eficazes contra o HIV. Pelo menos para inaugurar essa nova era de vacinas, essa pandemia serviu. E por falar em vacinas novas, no começo de 2021, a gente recebeu a notícia de que uma nova vacina contra o HIV iria iniciar a fase 3 de testes clínicos em vários países, incluindo o Brasil. A pesquisa, chamada de Mosaico, está sendo desenvolvida pela Janssen, que lançou uma vacina contra o coronavírus, e também organizações governamentais de vários países. E olha só que interessante, esse estudo na verdade vai testar 2 vacinas diferentes combinadas. Uma das vacinas usa a mesma estratégia usada para a vacina de Oxford contra a Covid. É um vetor viral. No caso, o vírus que causa um resfriado comum foi modificado para carregar fragmentos do material genético do HIV. Já a segunda vacina é feita de subunidade proteica, que nada mais é que pedaços sintéticos que se assemelham às proteínas de superfície do HIV. O diferencial dessa vacina é que esses fragmentos inseridos e as subunidades de proteína representam vários subtipos do vírus HIV, com o objetivo da resposta imune induzida ser contra esses vários subtipos e diminuir assim as chances de escapar da imunidade. Se você quiser saber mais sobre a pesquisa dessa vacina e quem sabe se tornar um voluntário, eu vou deixar o link dela aí no comentário fixado. Bom, pessoal, deu pra ver que para fazer uma vacina contra o HIV não é nada fácil, não é mesmo? E até para as vacinas que já estão disponíveis para outros vírus, a proteção também não acontece da noite para o dia. Para saber quanto tempo depois de tomar a vacina da Covid você vai estar protegido, assiste esse vídeo aqui que eu fiz, ou então assiste esse vídeo relacionado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o HIV e o desenvolvimento de vacinas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Com o avanço da vacinação no Brasil, uma nova dúvida apareceu. Será que a gente vai precisar tomar uma terceira dose contra a Covid? Eu tô vendo muita especulação sobre esse assunto por aí, e é por isso que eu decidi compilar nesse vídeo aqui tudo o que a ciência sabe até o momento sobre a possibilidade de tomar uma terceira dose. Eu vou falar como a gente avalia se vai precisar ou não de uma terceira dose, por que alguns países já começaram a aplicar essa dose a mais e como vai ser aqui no Brasil. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal, porque aqui a gente não fala só de coronavírus. A minha missão é te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo científico e te entregar informação de mão beijada para você economizar o seu tempo. Fechado? Antes de começar, a gente tem que entender que cada vacina feita para combater um vírus ou uma bactéria específica vai ter uma característica própria. Por exemplo, a vacina da hepatite A, depois de completar o esquema, gera uma imunidade para a vida toda. Por outro lado, a vacina do tétano gera uma imunidade que vai diminuindo a cada ano, e é por isso que a gente precisa tomar uma dose de reforço a cada 10 anos. Já em alguns casos, não é a imunidade que diminui, mas sim o vírus que mudou tanto a ponto daquela resposta imune não ser mais capaz de reconhecê-lo. É o caso da vacina da gripe. Onde nesse espectro entra a vacina da Covid? Para começar a entender isso, a gente tem que saber quanto tempo dura a imunidade gerada pela vacina.
Um dos aspectos que vai definir a necessidade da terceira dose é a duração da imunidade. Isso porque se a capacidade do organismo de montar uma resposta imune contra o coronavírus for diminuindo ao longo dos meses, isso indica que vai ser preciso dar uma dose a mais de vacina para poder relembrar as nossas células de como elas devem agir para combater o vírus. Tá bom, mas como que a gente vai saber isso? Acompanhando a resposta imune dos vacinados. E os estudos até agora são muito animadores. Depois de tomar a vacina, o seu sistema imune é estimulado como um todo, e uma das coisas que acontece é a produção de anticorpos. Mas ao longo do tempo, os níveis de anticorpos vão caindo, o que é normal e esperado. Essa queda de anticorpos não significa falta de proteção. Pensa aqui comigo. Para que o seu organismo vai gastar energia produzindo anticorpos o tempo todo para todas as vacinas que você tomou na vida? Não faz sentido. A vacina ensinou o seu organismo a produzir esses anticorpos e estimulou células de defesa a terem uma memória contra o vírus. Assim, quando você for infectado, as suas células já vão conhecer o perigo e já vão agir de uma forma mais rápida e direcionada, produzindo anticorpos melhores e mais específicos contra o vírus. E a gente tem estudos que sugerem, pessoal, que a imunidade gerada pela vacina da Covid pode realmente durar muito tempo. Para pessoas vacinadas com a Pfizer, por exemplo, foi visto que apesar dos níveis de anticorpo no sangue diminuírem ao longo dos meses, as células de memória continuam a se fortalecer. Foi visto também que apesar da proteção contra a Covid sintomática poder diminuir um pouco ao longo dos meses, a proteção contra hospitalização e morte se mantém alta. Então, do ponto de vista da duração da resposta imune, a gente não tem evidência de que ela diminui, pelo menos ao longo de 8 meses, que é o tempo que a gente tem de acompanhamento. Mas a gente precisa continuar acompanhando os vacinados para aí sim definir se e quando a terceira dose vai ser necessária. Mas se a resposta imune é duradoura, por que a gente já está falando de uma terceira dose? Mesmo que a resposta imune seja duradoura, tem uma outra coisa que pode indicar a necessidade de uma terceira dose: o surgimento de novas variantes do coronavírus. Na verdade, novas variantes sempre vão continuar surgindo. Cada vez que o vírus se multiplica, existe uma chance de acontecer alguns erros no material genético viral, que são as mutações. As variantes são justamente vírus que acumularam mutações e que por isso são um pouco diferentes do vírus original. A questão é se vai surgir uma variante que acumulou tantas alterações a ponto da resposta imune gerada pelas vacinas não ser mais capaz de combater essa variante. E nesse caso, seria necessário tomar uma vacina atualizada. Para vocês não se preocuparem, até o começo de agosto as vacinas ainda estão conseguindo proteger contra todas as variantes em circulação. A gente está vendo uma pequena diminuição da efetividade diante da variante Delta para prevenção de casos sintomáticos, mas a proteção contra hospitalização e morte continua alta. Então, pelo menos por enquanto, as variantes em circulação não são motivo para a aplicação de uma terceira dose. A Anvisa mesmo emitiu uma nota esclarecendo que não tem estudos conclusivos sobre a necessidade de uma terceira dose ou dose de reforço na população geral. Beleza, mas então por que alguns países já estão fazendo isso? Será que tem alguma exceção que eu não falei? Eu já vou te falar sem enrolação, mas se você chegou até aqui, clica no gostei aí embaixo para eu entender que vale a pena eu continuar com esses vídeos da Covid e me conta nos comentários se eu te ajudei de alguma forma nessa pandemia. Vamos falar de exceção. Afinal, por que alguns países já estão aplicando a terceira dose? Então, pessoal, tem algumas exceções sim. As pessoas imunossuprimidas, como pacientes transplantados, que fazem quimioterapia, que têm doenças autoimunes ou até mesmo alguns idosos. Nós já sabemos que por essas pessoas estarem com um sistema imune fraco, a resposta imune gerada depois de 2 doses da vacina pode ser pequena. E em alguns desses grupos tem estudos bem iniciais mostrando que a terceira dose é capaz de aumentar essa imunidade. É por isso que alguns países, como Israel e França, por exemplo, estão começando a dar uma terceira dose das vacinas para esses grupos específicos. Mas outros países estão adotando a terceira dose por medo da variante Delta. Como eu expliquei antes, essa decisão, pelo menos até agora, não tem embasamento científico, já que as vacinas seguem protegendo contra casos graves e mortes. E a própria OMS é contra essa estratégia de aplicação da terceira dose sem um motivo claro. Isso porque só 1% das pessoas em países mais pobres receberam pelo menos uma dose das vacinas. A prioridade no momento deveria ser dar as doses para esses países que estão com a campanha de vacinação muito atrasada, para que pelo menos a população mais vulnerável esteja vacinada. Pensa aqui comigo, as variantes surgem justamente em lugares com alta circulação do vírus, então se esses países não avançarem na vacinação, pode sim surgir uma variante resistente às vacinas, o que iria prejudicar o mundo todo. Se você fosse gestor de um país desenvolvido, o que você faria? Aplicaria a terceira dose em todo mundo ou distribuiria para países pobres? Me conta aí nos comentários que eu já vou te contar como que fica a situação no Brasil. Esses países que estão começando a dar a terceira dose para as pessoas com sistema imune comprometido, eles já têm pelo menos 50% da população total vacinada com 2 doses.
bem diferente do Brasil, que tem pouco mais de 20% da população totalmente vacinada. E eu tô falando isso porque antes de pensar em revacinar aqueles que já têm certa proteção, a gente tem que vacinar a maior parte da população primeiro. E tem outra coisa, a gente não tem muitos estudos sobre a eficácia da terceira dose. Estudos sobre isso estão começando a ser feitos, mostrando que a terceira dose da Coronavac ou da Pfizer pode sim aumentar a produção de anticorpos. Mas como eu já falei, os anticorpos não são os únicos responsáveis pela imunidade. A gente precisa descobrir qual que é o melhor intervalo entre as doses, qual que é o prazo mais adequado para receber uma nova dose, se é melhor usar a vacina da mesma marca ou de uma vacina diferente. São muitas coisas. Quanto a isso, a Anvisa aprovou o início de um estudo para avaliar a eficácia da terceira dose da AstraZeneca e da Pfizer aqui no Brasil. E a terceira dose da Coronavac vai ser avaliada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Oxford. E esse estudo aí da Coronavac traz uma novidade, porque vai ser avaliada essa terceira dose com a própria Coronavac ou com as outras vacinas já disponíveis, que são Pfizer, Janssen e AstraZeneca. Os resultados devem sair no final do ano. Será que usar outras vacinas com Coronavac vai dar uma melhor proteção? O Chile está apostando nisso. Lá, mais de 60% da população já está imunizada e eles vão começar a dar a terceira dose da Pfizer para pacientes com sistema imune comprometido que tomaram 2 doses da Coronavac. Vamos acompanhar os resultados porque com certeza isso vai ajudar a gente a planejar os próximos passos da nossa campanha de vacinação. Porque quando a maioria da população adulta estiver completamente vacinada, então é possível que aí sim se comece a campanha para a terceira dose em grupos específicos. Nós temos recebido pelas nossas redes a pergunta de qual a diferença entre gripe e influenza. Nenhuma diferença. Gripe é o nome popular, influenza é o nome mais científico. Mas é muito importante agora a gente reconhecer as diferenças que existem entre a gripe e a Covid. Porque muita gente começa aí com febre, fala, será que é gripe? Será que é Covid? Bom, não dá para saber pelo quadro clínico. Mas existem algumas características que ajudam a gente a pelo menos fazer a suspeita de uma ou da outra doença. Por exemplo, a gripe em geral começa com tudo. Você vai dormir, sente assim que a garganta está arranhando um pouco e você já acorda doente. Acorda doente, com mal-estar, dores nas costas, inapetência e febre. Às vezes febre alta. Gripe joga na cama. As pessoas confundem gripe com resfriado. Resfriado não. Resfriado escorre o nariz, um pouquinho de dor de garganta, mas você vai trabalhar. Com a gripe não dá para ir trabalhar. Você fica quieto, deitado, porque a doença dá uma dor muscular muito forte, uma fraqueza grande. Então a doença já começa com tudo. Na Covid, não é essa a apresentação mais comum. Na Covid você também tem um pouquinho de dor de garganta e começa a ter uma indisposição e uma fraqueza que vai se acentuando. É uma doença de instalação mais lenta do que a gripe. E aí vão surgindo os outros sintomas, dor de cabeça, fraqueza muscular, cansaço, etc. Agora, não dá para ter certeza. Para saber mesmo se é gripe ou Covid, é preciso fazer o teste para as duas doenças. Você está com sintomas de gripe, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Como saber se é influenza ou Covid? Não é fácil. Os sintomas, tanto da gripe, influenza, como da Covid, são muito parecidos. E são esses: dor de garganta, dor no corpo, febre, dor de cabeça, pode perder o paladar, pode não cheirar, não sentir o cheiro, diarreia em criança principalmente pode dar. Então como é que a gente sabe a diferença, gente? Pelos sintomas clínicos, muitas vezes é difícil a gente diferenciar. Vocês vão ver que alguns sintomas da gripe são mais intensos no começo. Vocês vão ver e sabem que os sintomas da Covid podem piorar a partir do 7º dia. Tudo isso a gente sabe. Mas naquele comecinho, como é que você vai saber se é um ou se é outro? Não tem jeito. Aí é importante você testar de fato. Por quê? Porque se você tiver influenza, existe um medicamento que o seu médico pode orientar e pode ajudar você a ter sintomas mais brandos e não evoluir para formas graves.
Então é importante, se você tem febre alta, muita dor no corpo, dor de garganta, saber se você está ou não com influenza para rapidamente você começar a tomar o tratamento. E se você tiver com Covid, então você tem que também tomar as medidas de precaução, também tem que ficar em isolamento e se preparar, porque a partir do 7º dia a gente pode ter um agravamento da situação. Então, gente, pela clínica, nem sempre dá para saber a diferença. Se você está com sintomas importantes, minha dica é teste, porque se vier positivo para influenza, existe tratamento, tá bom? Quer aparecer no Giro na TV ou quer que o seu vídeo apareça? Mande agora o seu vídeo para o Zap da TV Caraça 971956527 ou mande um e-mail para tvcaraca3312@gmail.com. Grave um vídeo com o telefone na horizontal mostrando o problema da sua rua, na sua residência, vídeos de receitas, culinária, sobre esporte, denúncia ou até vídeos engraçados com você aparecendo na telinha. Então, quer aparecer no Giro na TV? Mande agora o seu vídeo para o Zap da TV Caraça 971956527 ou mande um e-mail para tvcaraca3312@gmail.com. Agora no Giro, dicas para o seu dia a dia. Crianças com asma, bronquite, diabetes ou outras doenças crônicas que estão compensadas, que estão bem, podem fazer a vacina da Pfizer para a Covid-19? Podem, pessoal. Essas doenças não são impeditivas de fazer a vacina da Covid-19, tá bom? Então, se seu filho, por exemplo, tem asma, tem bronquite ou diabetes, tranquilo, ele tá bem, tá compensado, pode fazer a vacina da Pfizer. Cada vez está mais demonstrado que a transmissão do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, que é um vírus de natureza respiratória, a transmissão é ambiental. Portanto, é o ambiente que nos torna mais vulneráveis a nos contaminar. De modo que limpar sacolinhas, embalagens, superfícies, isso realmente perdeu a sua importância. Não é mais necessário que ninguém perca tempo com isso, muito menos sola de sapato, nada disso é importante. O importante é proteger-se usando máscaras de boa qualidade e saber que a contaminação está ligada ao ambiente. Crianças alérgicas podem tomar vacina? Podem, pessoal, não há nenhuma contraindicação específica para essa vacina da Pfizer em relação à alergia, tá bom? Então, crianças que têm alergia a leite, alergia a ovo, alergia a picada de inseto ou quaisquer outros tipos de alergia, podem e devem tomar a vacina. Muita gente está com medo de tomar a terceira dose da vacina, a dose de reforço, né? A vacina da Pfizer para a Covid-19, porque está com medo de passar mal. Gente, não tem o menor sentido ter medo de passar mal. O que a vacina pode causar? A vacina pode causar uma dor no braço, um pouquinho de mal-estar, mas isso é muito pouco perto do mal que a Covid pode causar em você. Então, gente, é muito importante a gente ter o esquema vacinal completo, tá bom? Então, o esquema vacinal completo são pelo menos 2 doses da vacina, ou uma dose da Janssen e a dose de reforço para todas as pessoas para as quais esse reforço já está indicado, tá bom? Sem medo. Pessoal, vamos ver as atualizações sobre o isolamento para a Covid-19. Então, eu fiz esse gráfico aqui para vocês entenderem. Super fácil. Olha só, vou explicar bem para vocês. Quem começa com Covid, olha aqui, o primeiro dia de sintomas, a gente chama de D0. É quando você começou. Dia seguinte é o seu D1, tá? Aí você vai contar D1, D2, D3, D4 até o D10, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui no seu D5, no D7 e no D10. Então vamos lá, você começou com a Covid e tá com sintomas no D5, tá? Você tá no 5º dia. O que pode estar acontecendo aqui, ó? Agora aqui embaixo, ó.
No 5º dia, se você está 24 horas sem sintoma, você pode estar com uma tossinha, mas está sem febre principalmente, você pode testar. Qual teste? Ou antígeno ou PCR, tá vendo? Das duas, uma. Se o teste vier negativo, você pode sair do isolamento, mas mantenha a máscara, óbvio, até o seu 10º dia e evita contato com pessoas de risco, tá bom? Mantenha uma máscara boa, N95 de preferência. Se o seu teste vier positivo no D5, segue isolado, tá? Então esse é o D5. E aqui no D7, você tá no D7. Bom, aqui a gente tem 2 opções para você no 7º dia. Ou você continua com sintomas, tá com uma tosse mais intensa, uma febre, dor de cabeça, dor de garganta. Você vai fazer o quê? Você vai testar. Igualzinho. Teste negativo, você pode sair do isolamento. Teste positivo no D7, você segue isolado até o D10, tá bom? Legal. Se no D7 você não tem sintoma nenhum, você tá assintomático, você pode sair do isolamento sem teste, usando a máscara N95 até o D10, tá bom? Legal. E se você cumpriu o seu isolamento direitinho, chegou lá no seu D10, 10 dias de isolamento, tá bom. No D11, no dia seguinte, acabou, pronto, você sai sem fazer teste, tá bom? Essas são as regras agora do Ministério da Saúde para a Covid, embasado muito nas regras dos Estados Unidos, né, do CDC, que é uma instituição bastante fidedigna, tá bom? Vacinas contra a Covid-19. Existe vacina melhor? Não existe vacina melhor, né? As vacinas não foram comparadas frente a frente, todas elas são eficientes, principalmente no que diz respeito à proteção contra a mortalidade, né? Elas têm mecanismos de ação diferentes e muito provavelmente por conta desses mecanismos de ação, algumas serão mais efetivas em algumas pessoas e outras serão mais efetivas em outras pessoas, mas no momento não é possível saber que vacina é ideal para cada um. Então vacina boa é vacina no braço, então a vacina é o que interessa nesse momento. Qual a diferença entre as vacinas hoje? A principal diferença entre as vacinas hoje no mercado é o tipo de estratégia que elas utilizam para induzir a resposta imune, né? Então você tem as vacinas de RNA, que utilizam como estratégia a colocação direta do RNA dentro das células e permitir que as células mesmo produzam os antígenos virais. Você tem outras vacinas, como a vacina da AstraZeneca, por exemplo, que entrega esse RNA dentro da célula e permite que isso aconteça também, e as vacinas de vírus inativados, como é o caso da Coronavac. Então, são estratégias diferentes que buscam induzir resposta imune eficiente contra o vírus dentro dos princípios que a gente já conhece da imunologia nos últimos 100 anos. E para você que ainda não pegou o kit auxílio natalidade, não perde tempo mais não. É mais tranquilidade para aproveitar o nascimento do seu bebê. Quem pode participar? Gestantes que residem em Santa Bárbara e faça acompanhamento pré-natal. Gestantes que atendam os requisitos do programa também. E quais os requisitos do programa? É só você ir ao CRAS na Rua Costa Lacerda, número 16, no bairro São Bernardo, de segunda a sexta de 8 às 10 e de 13 às 16 horas. Vai lá, faça o seu cadastro e fique sabendo quais os requisitos para você se encaixar no programa Kit Auxílio Natalidade. Ah, mas eu não posso ir. Faz o quê? Liga 3832-1170. Kit Auxílio Natalidade. É mais tranquilidade para o nascimento do seu bebê, hein? Semana que vem tem mais. Fiquem atentos às dicas do Giro na TV. Quer
aparecer no Giro na TV ou quer que o seu vídeo apareça? Mande agora o seu vídeo para o Zap da TV Caraça 971956527 ou mande um e-mail para tvcaraca3312@gmail.com. Grave um vídeo com o telefone na horizontal, mostrando o problema da sua rua, na sua residência, vídeos de receitas, culinária, sobre esporte, denúncia ou até vídeos engraçados com você aparecendo na telinha. Então, quer aparecer no Giro na TV? Mande agora o seu vídeo para o Zap da TV Caraça 971956527 ou mande um e-mail para tvcaraca3312@gmail.com.